Meus irmãos, na semana passada, nós aprendemos sobre Ananias e Safira. E aprendemos 3 lições que o pastor Fabrício nos ensinou dentro do texto de Atos capítulo 5. A primeira lição foi com o tema: não abuse da paciência de Deus. Não podemos brincar com Deus. Segundo Gálatas 7, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ceifará ou colherá. A segunda lição que nós aprendemos é que a igreja de Jesus, ela é formada de gente imperfeita. Nós, como o pastor até citou, às vezes nós queremos até idolatrar a igreja primitiva, mas a igreja primitiva também foi composta de homens, de pessoas, e pessoas têm defeitos. Nós somos falhos. E ali tinha algumas demandas também. Nós vimos que Ananias e Safira viram ali que Barnabé vendeu as suas posses, colocou aos pés dos apóstolos, e eles fizeram o mesmo, mas o coração deles estavam totalmente diferente, distante. E aí nós estudamos durante a semana nos nossos PGMs, e vivenciamos esse momento estudando a palavra do Senhor. Vimos a terceira lição, e também sabemos, e vimos também nessa segunda lição também, que a igreja do Senhor, a igreja primitiva, também tinha pessoas que adoravam, pessoas fiéis, que queriam servir e adorar ao Senhor. Então são compostos de pessoas, somos falhos. E a terceira lição é: viva para o Senhor e não para impressionar os homens, que foi justamente o que aconteceu. Talvez queremos impressionar os homens, e aí perdemos o foco principal, que é glorificar a Deus. Então precisamos aprender. E uma coisa que nós observávamos, que mediante aquele cuidado do Senhor ali em cada vida, também o Senhor, ele mesmo assim, acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Então, vimos ali o cuidado do Senhor, porque é o Senhor quem faz a obra, e não o homem. E aí chegamos no capítulo 6. Terminamos o capítulo 5 com a seguinte leitura: todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. E aí no capítulo 6 começamos o seguinte, de 1 a 7. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Quando olhamos a igreja primitiva, às vezes percebemos também que caímos em alguns pequenos problemas e esquecemos que precisamos estar orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que envie ceifeiros para a sua seara. A seara é grande e são poucos os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara para que envie ceifeiros para a sua seara, disse o Senhor Jesus, ensinando aos apóstolos. E aí, nesse momento, chegamos no capítulo 6 e percebemos uma coisa: que há necessidade de mais servos. Você foi convidado, meu irmão, para estar aqui nesta noite pelo Senhor. É claro que também usou alguém para que falasse: vamos lá,
Ontem foi uma maravilha, irmãos, que bênção, porque cada um que pôde convidar o outro, e ali as pessoas estiveram, nós tivemos os homens ali, passamos um tempo de alegria, um tempo de cuidado, um tempo de oração, reunimos uns grupos de oração, mas sabemos também que alguns, principalmente o nosso pastor, mas correu demais para resolver todas as coisas. Aí fica o desafio aí para os homens, né? Nós não montamos lá ontem não, mas agora ficou o desafio. No próximo, somos nós que precisamos começar a abraçar. Não dá para ficar com um só, né? Que era o que estava acontecendo aqui, né? E aí a primeira lição que percebemos aqui, que precisamos de servos que auxiliem nas demandas para se estabelecer a paz. O que nós vemos aqui é que a igreja de Cristo, a igreja primitiva, em que teve aquele crescimento, porque o Senhor acrescentava à igreja a cada dia aqueles que haviam de ser salvos. E aí nós vimos que começou de 120, quase 3.000, 5.000, agora estava enorme a igreja. E aí surgiram as demandas. Conforme vai se aumentando, nós já estamos orando. Você tem orado pelo terreno, pelo local onde nós vamos estar, porque a nossa demanda aqui já aumentou também. Conforme vai aumentando, né, o número de pessoas, as demandas, as necessidades vão surgindo. E a necessidade que estava acontecendo ali é que os judeus de fala hebraica, né, estavam se queixando ali junto com os de fala grega. E é o que nós lemos aqui, naqueles dias crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Um problema interno, a igreja começa a vivenciar, e eu fiquei pensando enquanto a gente estava aqui estudando, como que nós seres humanos, não sei lá, vamos pensar nós aqui, até que a demanda chegue ao nosso líder, alguém que vai tomar conhecimento e auxiliar, começa como? Daqui a pouco, né? Aí eu falo com um, falo com outro, e começa aquela demanda. Não vou direto a quem, né? Ou um momento de auxiliar. E até chegar, eu fiquei pensando, gente, até chegar aos apóstolos, como é que deve ter ficado aquilo? Deve ter virado um problemão, não? Por isso que tirou a paz. Quando há algo que começa a mexer com a gente, você começa a reclamar, procurar alguém que concorde contigo. Olha, eu fiquei, você recebeu? Você recebeu? Não, não recebi. Você também, olha o que está acontecendo ali, ó. Nós estamos ficando de lado. E aí a gente começa a se depreciar. A gente, será que é só comigo? Não, será que não é com outro? E às vezes nós não vamos ao ponto onde é necessário. E o que estava precisando ali naquele momento era que chegasse aos apóstolos. E quando chega aos apóstolos ali, eles percebem que não foi intencional. E aí a gente observa isso porque possivelmente esse favoritismo não foi intencional, mas se originou pela barreira do idioma. As viúvas de fala grega, provavelmente convertidas ali no Pentecoste, lembra que foram todos os judeus lá para a adoração, e ali quando Pedro prega, quase 3.000 almas se convertem. E aí surgiu a dificuldade, a igreja crescia, e neste momento, como somos seres humanos e falhos, surgiu ali uma instabilidade, uma dificuldade, um problema. E ali, quando eles começam a se queixar, e aí, qual era o motivo? Era o motivo social. Distribuição do alimento. Tinha alguém que poderia resolver? Tinha. Nós vemos ali que chega aos 12. Vamos lembrar que Matias agora já faz parte lá em Atos 1:26. Matias vai fazer, ele é escolhido para estar entre os 12, né, entre os 11, porque Judas, né, já tinha ceifado a sua própria vida, aquele que traiu Jesus. E agora tinha sido escolhido Matias. Chega até eles, e quando chega até eles, o que nós observamos ali? Ao chegar, ele fala assim, por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e sabedoria, e passaremos a eles esta tarefa. À medida que a igreja primitiva crescia em tamanho, suas necessidades também aumentavam. Uma delas foi organizar a distribuição de mantimentos aos necessitados.
Os apóstolos precisaram focar toda a sua atenção na pregação da palavra, de maneira que escolheram a outros para que administrassem o programa aquele momento de mantimentos. Uma das coisas que nós vamos observar, que cada pessoa, cada servo tem um papel fundamental na obra do Senhor. Meu amado, você que está chegando assim pensando, olha, eu estou querendo tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Tome. Saiba que você não foi chamado para ficar sentado no banco, não. Agora é o momento de ficar sentado sim, tá? Mas fomos chamados para servir, para trabalhar, para investir em vidas. E a igreja primitiva estava vivenciando isso. E agora está aquele número de irmãos precisando do cuidado. E ali nós vemos que cada um, ele tem uma importância fundamental. Quando você olha o apóstolo Paulo pregando aos cristãos de Corinto, no capítulo 12, na primeira carta, ele vai falar sobre os dons espirituais, ali do 1 ao 11, e depois ele vai falar sobre a diversidade na unidade do corpo, do 12, no mesmo capítulo do 12 a 31. E ali é onde ele fala que o olho não vai virar, né? Lembra que eu falei que às vezes a gente fica se depreciando, eu não sou olho, então eu não vou fazer nada. Não, o olho precisa de todo o corpo. O dedão do pé precisa do corpo, o corpo precisa dele. E aí nós precisamos de servos. A igreja naquele momento estava precisando de servos. Servos para poder estabelecer a paz. Ou seja, lembra que aprendemos na semana passada que os cristãos estavam murmurando? Então, acabaria a murmuração e eles começariam o quê? A estar em paz e glorificar ao Senhor. Lembremos que quando começamos a reclamar, começamos a murmurar, nós estamos olhando para as nossas necessidades e deixamos de glorificar a Deus. Deixamos muitas vezes de chegar ao outro e ver qual é a necessidade do outro. Então, meu amado, você foi chamado, você vai ser servido, mas foi chamado também para servir. E essa é a maravilha de Deus sobre nossas vidas. Então, a primeira coisa que aprendemos, que há necessidade na igreja, no corpo de Cristo, há necessidade de servos que auxiliem nas demandas e estabeleça a paz. Quando foi resolvido o problema ali, houve o quê? Paz. Nós vamos ver o resultado final, que Deus é glorificado. Olha que maravilha. E existe demanda na igreja para todos os momentos. Ontem a nossa demanda maior era conseguir reunir os homens ali, né? Agradecemos ali, irmão Vilmar, a primeira coisa que falamos, eu citei ontem lá, irmão Vilmar, a gente pode usar o sítio? Ele falou, está em reforma. E eu falei, meu Deus, o que nós vamos fazer? Ele falou, mas não se preocupe não, pastor. A gente dá um jeito. Né? A lenha até pegou fogo, né, irmão? Né? Teve lá uma chuva, molhou a lenha, ele largou a lenha lá, depois cobriu, não é que pegou fogo lá, colocaram fogo na lenha também lá, então foi um momento bom. E como nós fomos agraciados por Deus. Essa foi a demanda de ontem. Terminou com um encontro maravilhoso e glorificamos a Deus. Qual será a demanda de hoje? Então nós aprendemos a primeira lição, aprendemos que podemos ser pacificadores, auxiliando no ministério, exercitando o dom que o Senhor nos deu. Talvez, meu amado, o seu ministério seja servir, e vamos servir com amor. Ontem falávamos com os homens ali, sobre 3 pessoas, né, que vimos importantes, 3 servos, 3 homens com coração de servo. O discípulo Ananias, porque é logo depois do capítulo 5 de Atos, é o capítulo 9, o discípulo Ananias, que chegou lá a Paulo, quando encontra, né, com o Senhor naquele caminho de Damasco, que ele fica cego, o Senhor fala para o discípulo lá, vai lá na casa de Judas, ele dá o endereço, dá o GPS ali para ele, a localização, manda ele encontrar com Saulo, que estava ali orando, mas Ananias falou assim, olha Senhor, isso daí tem carta para poder matar a gente, não dá não. E aí o Senhor falou, vai, ele para mim é um vaso escolhido, ele vai pregar e ele saberá quanto que ele vai padecer pelo meu nome. Ananias mesmo não concordando muito, mas foi um servo obediente. Ananias passou pela vida de Paulo, somente orou por Paulo, né? Batizou, e agora Paulo começa a sua caminhada. Aí vimos o outro personagem, outro servo, Barnabé, que é aquele que andou mais tempo com Saulo. E agora Saulo, que a gente conhece como Paulo de Tarso, e agora ele chama mais um, agora ele forma um discípulo, chama Timóteo. Nós somos chamados
para servir um ao outro com o dom que o Senhor nos deu. Segunda lição que nós vamos aprendendo nesse momento. Nós vimos que ali precisou de se chamar 7 homens para atender uma demanda. Essa demanda era social. Essa demanda não dependeria, que os apóstolos tivessem que fazer, mas dos servos que estavam ali. Outra coisa que nós percebemos, que esses servos estavam ali dentro do corpo, juntos. E aí, a segunda lição que aprendemos é que precisamos de servos que vivam a palavra. Falando em servos que vivem a palavra, você já está lendo a sua Bíblia esse ano? Tem tirado um tempo para leitura e meditação na palavra? Porque eu só vou conseguir viver aquilo que eu aprendo, E o que é um servo, então, que vive a palavra? Lembremos os ensinos de Jesus no Sermão do Monte. Lembram lá quando ele vai terminando o Sermão do Monte, ou seja, logo no início, na verdade está no capítulo 5 mesmo. E aí ele fala uma parte, ele fala assim: vós sois o quê? O sal da terra e a luz do mundo. Quando ele vai falar, antes de falar que vós sois a luz do mundo, ele fala: vós sois o sal da terra. E aí ele dá a propriedade, ele fala que se o sal for insípido, ele não serve para nada. Ou seja, ele não tem sabor. Ele vai ser lançado e pisado pelos homens. E aí ele fala a primeira importância do servo que vive na presença de Deus: ser sal, fazer a diferença. E não tem como eu fazer a diferença se eu não conhecer a palavra, se eu não me render ao Senhor, se eu não me dedicar ao Senhor. Aprendemos hoje com o irmão Wilson, que muitas vezes é até fácil, a gente passa pouco tempo aqui, os irmãos olharem e falam: olha, aquele é um homem de fé, piedoso. Aí lá fora, no trabalho, aí todo mundo fala assim: não é nada daquilo, na família, não é nada daquilo. E aí eu preciso ser servo que vive a palavra. No final, quando o Senhor fala que vós sois o sal da terra, se o sal for insípido não presta. Vós sois a luz do mundo. A luz tem que colocar ela no lugar alto e não no alqueire, não debaixo de algum lugar, que ela tem que estar no lugar em que ela brilhe. E aí ele termina no verso 16 assim: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, é importante estarmos frisando que para viver a palavra, precisamos conhecer a palavra. Para viver a palavra, eu preciso ler a palavra. Eu preciso aprender do Senhor Jesus. Eu preciso estar atento ao que o Senhor tem nos ensinado. Se os apóstolos fossem atender todas as demandas, daria para eles permanecerem ensinando a palavra? O que vocês acham? Surgiu uma demanda aqui, eu vou cuidar. Surgiu agora outra necessidade aqui, eu vou cuidar. E aí, o que ficaria? Eles foram preparados pelo Senhor Jesus durante 3 anos. E aí eles ficariam apagando incêndio sem que pudessem ensinar a palavra. Olha que maravilha. Ele fala: por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho e cheios do Espírito e de sabedoria, e passaremos a eles esta tarefa. Jesus, quando ele chama os apóstolos e ele ensina, no final de João, do Evangelho de João, quando ele está ensinando e falando para os cristãos que ele ia para o Pai, lembra que ele orou por mim e por você? Lá no 17 ele vai falar, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do maligno. E aí chega um momento que ele fala assim: eu não oro, não rogo somente por estes, mas por aqueles que também crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então,
ele já fala para eles, olha, eles vão ouvir. E para ouvir, tem que ter quem? Pregue. Paulo falou isso. E para pregar, precisa ser ensinado. Se os apóstolos deixam o ministério dele, o foco do ministério deles, a palavra não chegava até nós. Qual tem sido o foco do seu ministério? Como você tem servido? Precisamos de servos. Portanto, amados, para que a igreja primitiva fosse estabelecida na palavra, os apóstolos não poderiam sair do foco pelo qual foram preparados pelo Mestre Jesus. E se nós voltarmos um pouco mais, nós vamos ver que o próprio Senhor Jesus ensinou aos apóstolos a atribuir tarefas. Lembram lá dos ensinos de Jesus, quando estava com os apóstolos? Por 2 vezes, tem um momento que ele fala assim, olha, primeiro chegam para ele, no primeiro momento, falam para ele, mestre, manda essa turma embora. Por quê? Não tem o que comer. Manda eles embora. E aí o mestre Jesus fala assim, dai-lhe voz de comer. Não temos como. O que vocês têm aí? Temos um garoto aí com 5 pães e 2 peixes, tragam aqui. E ordenou a eles como que deveriam dispor, colocar cada pessoa, né, no seu lugar, cada grupo. Mas ele ensinou o quê? Há demandas que vocês precisam fazer. E é multiplicar o pão é comigo. Vidas serem transformadas é o Espírito Santo de Deus que vai fazer. Mas quem vai pregar a palavra, meu irmão, é você e eu. Quem vai discipular é você e eu. Quem vai convidar para ir lá para o PGM é você e eu, pequeno grupo multiplicador. Quem vai convidar para estar com os homens ali e sentar num momento de oração é você e eu, meu irmão. E aí precisamos estar juntos, precisamos servir. E aí o Senhor ensinou por 2 vezes, na primeira multiplicação e na segunda multiplicação. E agora o que os apóstolos fazem? Escolham entre vocês 7 homens cheios do Espírito. Eles irão cuidar dessa demanda. Qual é a demanda que você está cuidando? Você e eu recebemos um livro do pastor Natan de Jesus. E aí ele vai falar, o livrinho chama Líderes que Amam e Cuidam. E ele cita David Helm, que diz assim: e quando todo membro coopera em serviço e ministração da palavra, a igreja cresce, o corpo efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quando essa figura de uma igreja expositiva da palavra acontece, nós crescemos à imagem de Cristo. Portanto, a palavra é ensinada. O que acontece? Nós estamos aqui expondo a palavra, e aí você lá no seu pequeno grupo multiplicador vai sentar e vai viver a palavra. E é você, meu irmão, que alguém vai chegar e falar, olha, mas eu estou precisando de oração. Chama o pastor. Ora você mesmo. O que você pode fazer? Vai você agora. Não deu, aí você leva para a liderança. Precisamos de servos. Servos que estejam prontos e vivendo a palavra. Vivendo em santidade, em comunhão, em adoração ao Senhor. Precisamos de servos que cubram as demandas e aliviem o fardo para que o pastor traga o ensino da palavra e caminhe junto. E ali no pequeno grupo é um momento de aproveitarmos este momento, de adorarmos e servirmos ao Senhor. O que nós aprendemos? Quanto que eu já me coloquei à disposição do Senhor para servir no ministério que Ele me mandar. E quando a gente fala, queridos, por exemplo, nós temos uma demanda que vai chegar breve. Ontem nós tivemos, uma mudança um pouquinho, mas temos aí os irmãos que já estão preparando você um baixo, um barítono,
um soprano, uma soprano ou contralto, quer fazer parte de um coral e cantar na Páscoa, procura ali o irmão Josimar. Quer aprender música e evangelizar através da música? Procure, temos o projeto do Musicar. Tem um amigo que você quer se aproximar dele, traga ele no pequeno grupo aqui na quarta-feira, que é do jiu-jitsu, mas antes você pode trazer ele na terça e na quinta, está o nosso mestre ali, que é o mestre do jiu-jitsu ali, e nesse tempo a gente vai batendo um papo, vai estando juntos, daqui a pouco vai ter o balé, são projetos, são demandas que vão surgindo, e a gente vai atendendo, para que a gente tenha um único objetivo, glorificar a Deus, e as pessoas possam adorar e servir ao Senhor, passar um momento alegre, um momento junto, isso é bom. Terceiro, precisamos de servo, a igreja, a gente precisa de servo, que sejam comprometidos com o Senhor e com a sua obra. Repare bem, o texto vai dizendo, vou voltar no verso 3, do capítulo 6 de Atos, só estou ali, né? Que diz assim, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, passaremos a eles essa tarefa, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Queridos, olha que maravilha, quando os apóstolos falaram, escolham entre vocês, eles tinham quem pudesse escolher? Tinham, estava ali dentro, esses servos estão ali dentro. E hoje, quem são esses servos? Sou eu e você. E aí tem algumas coisas importantes. As qualificações desses servos para cumprir a tarefa. Os apóstolos falaram assim, olha, arruma para mim um administrador bom, para que possa resolver esse problema. Um que é bom de finanças. Ou então um que é professor. Ele virou para eles lá e falou, olha, arrumem homens que sejam, primeiro, que tenham um bom testemunho. Meu querido, bom testemunho, ele é qualificação para todo cristão, para mim e você, para eu e você. Bom testemunho, não só aqui dentro, mas ali fora, em casa, no trabalho, na direção, né, irmão Wilson? Né? Assim, quando a gente está na direção, e ali também, né? Ter bom testemunho significa testificar através dos atos, com uma reputação que aponta para Cristo. É o relato através de um depoimento, seja escrito ou falado. Quando andamos segundo a palavra de Deus, damos bom testemunho de como é ser um cristão. Para ser cristão de bom testemunho, não tem como, é seguir o que a Bíblia diz. E como eu vou seguir se não for ensinado? E como eu vou aprender se eu não tiver um coração ensinável, né? Porque tem muitos que têm um coração que não é ensinável. Ele ouve, mas não quer obedecer de jeito nenhum, não aceita. Por isso que no começo, Paulo ouviu, né? Saulo de Tarso, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fala, quem és tu, Senhor? E ele falou, sou Jesus a quem tu persegues. Duro és para ti recalcitrar contra o aguilhão ou os aguilhões. E aí ele se rende. Às vezes ficamos recalcitrando, né? Primeiro, ter bom testemunho. Segundo, que sejam cheios do Espírito. Ser controlado pelo Espírito. Paulo fala aos cristãos de Éfeso para encher do Espírito. Lembram lá? Enchei-vos do Espírito, onde não há contenda. Não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Primeira coisa. Ele fala para os cristãos da Galácia, né? Logo no versículo 16 do capítulo 5, né? Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. E aí ele começa,
quais são os desejos da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E as obras da carne, elas são conhecidas. E eu gosto de guardar, eu sempre guardo isso no meu coração, porque me faz olhar para mim mesmo. A obra da carne, ela me leva a ficar murmurando, a ser queixoso, a brigar, a ter inimizade. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Eu falo rápido assim para não esquecer, tá? Que a gente vai guardando, né? Mas vai lá, em Gálatas. E aí você vai observar que a obra da carne, ela está aqui, gente. O murmurar que aconteceu lá é a obra da carne. O ficar reclamando, se depreciar a obra da carne. E aí tira a paz. Mas quando vamos e ouvimos o Espírito de Deus, vem a paz. E quando nos tornamos servos fiéis ao Senhor, seremos servos que ministram a paz. E precisamos de servos assim. A igreja do Senhor precisa de servos que tenham bom testemunho, que sejam cheios do Espírito, que tenham sabedoria. E essa sabedoria não é aquela inteligência para resolver todos os problemas, se bem que ela vai ajudar muito, né? Mas lembremos de Salomão. Salomão teve a oportunidade de pedir algo ao Senhor, mas ele reconheceu que eles estavam com uma grande nação, um povo que não era dele, era do Senhor, e que ele precisava de sabedoria para julgar justamente, entrar e sair, para estar junto com eles. Irmãos, isso nós precisamos. Às vezes, quando a demanda está muito acirrada, muito difícil, precisamos de chamar o irmão e falar: cara, vamos orar. Meu irmão, vamos sentar aqui, vamos orar. Eu não tenho a solução agora não, mas Deus tem. E eu não duvido não. Então vamos lá. E muitas vezes nós precisamos disso. E eram essas qualificações que foram pedidas. Escolham 7 homens. E dentre eles foram escolhidos 7 homens. Esses homens eram visíveis na vida deles, que eles tinham essa qualificação. Tanto que o povo se alegrou, a igreja se alegrou e escolheu e mandou lá para os apóstolos. Olha que maravilha. E você pode ser esse homem, eu. Só precisamos colocar nossas vidas no altar do Senhor. Precisamos viver o cuidado do Senhor. Essas mesmas qualificações são para todos os cristãos de toda a época até a volta de Cristo. E é maravilhoso observarmos que eles se agradaram da proposta e encontraram no meio da comunidade, da igreja, esses homens. E eles mesmos levaram e eles foram apresentados ao Senhor. E aí o que acontece como resultado? Está lá o final, diz assim: assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Meu irmão, quando a fé, quando a paz ela é estabelecida, existe uma demanda, nós vamos para a oração, servos do Senhor se levantam e vão cuidar. Sabe o que vai acontecer? O nome de Deus é glorificado. E quando o Senhor é glorificado, bênçãos vão acontecendo, vidas vão sendo restauradas, alegria é estabelecida, a paz volta. E o Senhor vai acrescentando. Repare que não foram só porque eles fizeram um bom trabalho, trouxeram mais pessoas para a igreja, não, diz que o Senhor ia acrescentando porque havia paz, porque havia comunhão, porque havia presença do Senhor ali, e o Senhor então se agradando levava as pessoas para poder glorificar ao Senhor e ter a salvação. Ato de Deus, ato meu e seu, é sermos servos, com as qualificações daqueles discípulos. Aí nós vemos, sempre colocamos, porque é o momento em que foram escolhidos os diáconos, a gente deixa só os diáconos que precisam ter, não, eu e você, meu irmão, o diácono é um servo, e nós somos servos dos servos, e estamos para exaltar e glorificar ao Senhor, e o Senhor vai acrescentando a igreja. Aprendemos assim, que quando nos comprometemos com o Senhor e a sua palavra, passamos a orar para que vidas sejam salvas, investimos no discipulado e participamos também dos pequenos grupos multiplicadores. Essa igreja é uma igreja que vive tudo isso durante a semana, através dos grupos multiplicadores.
É esse o momento. Como é que você vai colocar em prática tudo isso que você está ouvindo aqui agora? Porque aqui nós viemos para glorificar e exaltar ao Senhor, para dizer: Tu és bom, Senhor, para viver na presença do Senhor. Mas vamos sair daqui, vamos ter uma semana, e nessa semana é o momento de colocar em prática. É na semana que nós vamos ter os desafios, e aí ali no pequeno grupo que vamos compartilhar, pedir oração, orar uns pelos outros. E aí eu quero ir para a conclusão, lembrando do pastor Natan, que agora ele vai falar, citar Eduardo Bondes. Ele diz: o que hoje a igreja necessita não é de mais e melhor maquinismo, ou máquinas, né? De novas organizações ou mais novos métodos, mas de homens de oração, homens poderosos na oração. O Espírito Santo não se derrama através de métodos, mas por meio dos homens. Não vem sobre maquinaria, mas sobre homens. Não unge planos, mas homens de oração. Que tipo de servo é você? Que tipo de servo sou eu? E o que eu quero, ou estou disposto a vivenciar na seara do Senhor? Lembrando, eu e você, meu amado, não fomos chamados para ficarmos sentados. Fomos chamados para viver a diferença, para investir em pessoas, para aliviar o fardo daqueles que estão ali na batalha, e vamos chegando ali, para ajudar um ao outro, para orarmos uns com os outros. E precisamos ter essas qualificações: cheios do Espírito, de fé, precisamos dar bom testemunho e sabedoria que provém do Senhor. Tudo isso só tem uma forma de aprender: usando a palavra. O Senhor não vai fazer eu lembrar daquilo que eu não fui ensinado. Os apóstolos falaram: nós não podemos negligenciar o ministério da palavra, que eles foram ensinados e ensinaram a outros. O pastor tem cumprido o propósito de nos ensinar a cada domingo. E agora quem coloca em prática sou eu e você. Não que ele não tenha um pequeno grupo, ele tem liderado, porque também é servo. Mas o que nós temos feito? O que você, como que o seu colega de trabalho te conhece? Ah, mas eu sou falho. Eu também. Você pode chegar até ele e mudar a sua história, pedir perdão e convidá-lo para viver na presença do Senhor. Reconhecer que precisamos investir na obra, e a obra é do Senhor. Que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor esteja nos fortalecendo. A palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Só para tirar uma curiosidade, caso tenha surgido, discípulo é diferente de apóstolo, tá? E o discípulo é o servo, é o aprendiz. Então os apóstolos, Jesus chamou discípulos e os instituiu como apóstolos, os 12, que saíram agora para cumprir a missão de tudo que aprenderam de Jesus. E esses apóstolos formaram novos discípulos. E por isso chegou até nós a palavra do Senhor. E agora, até que Jesus volte, essa é a nossa missão: formarmos novos discípulos. E esses discípulos que caminhar conosco estarão formando outros discípulos. E assim vamos vendo a glória do Senhor. Então ore para que o Senhor te dê discípulos, que é Ele que vai acrescentar, é Ele quem vai fazer, e assim estaremos cumprindo a grande comissão. Quero convidar você para baixar a sua cabeça agora,
pensar no Senhor, e se perguntar: que tipo de servo eu tenho sido? Ou que tipo de servo eu quero ser? Eu lembro de um cântico que a gente gosta muito, né? Aquele vaso novo. A gente pede para o Senhor quebrar, porque eu quero ser um vaso novo. Mas eu quero ser um servo que serve, que investe na obra. E você, como é que tem sido? Se nesta noite você percebeu que você já tem uma boa caminhada na presença do Senhor, mas ainda não se vê como servo, diga isso ao Senhor. Peça ao Senhor que mude o seu coração, que te dê uma visão de servo, um coração de servo e uma vida de servo. E você que está chegando agora, saiba que é para isso que o Senhor te chamou. E você está aqui por isso. E você que está participando através da transmissão, ou que vai assistir em outro horário, vai participar em um outro horário, saiba disso, que você não está por acaso. O Senhor te chamou para ser servo e para viver a graça e o cuidado dEle. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus nós chegamos à Tua presença e Te agradecemos porque a Tua palavra chegou até nós, por servos que foram fiéis à Tua palavra, que deram bom testemunho, que estavam cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E um dia chegaram até nós, chegaram até mim e falaram do Teu grande amor. E esse amor me constrangeu tanto, tocou a minha vida e gerou em mim o desejo de poder Te servir. E eu sei que foi a ação do Espírito Santo em minha vida. E hoje aqui estou. Preciso melhorar muito, ó Pai. E eu quero. Por isso, sonda o meu coração. Te peço também por todos que estão nesse momento participando e fazendo o mesmo pedido, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Há algumas coisas que eu não consegui vencer, mas trabalha o meu coração, eu sou falho. Muda, restaura e ministra, ó Deus, em minha vida, para que eu possa declarar: eis-me aqui, envia-me a mim. É o que nós Te pedimos. Traga consolo, conforto, bálsamo do Senhor em cada coração e alarga a nossa visão, ó Pai, para que proclamemos a Tua paz, a Tua palavra, a salvação em Cristo Jesus. Abençoa-nos durante essa semana. Em cada pequeno grupo, possamos vivenciar a Tua palavra e glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meu amado, se você percebeu, eu não pedi para você levantar nem para vir aqui à frente, mas eu pergunto para você, quero que você pergunte para você: que tipo de servo você tem colocado, tem sido e deixado dito ao Senhor: que tipo de servo eu quero ser? Que o Senhor possa transformar a sua vida e que você possa se render ao Senhor nesse instante. Amém?